Olá, psicoaluno, psicoaluna, sejam todos muito bem-vindos aqui para a nossa sala, né? A gente vai conversar hoje sobre uma temática muito importante, que a gente precisa ficar muito atento aí, né? Com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos aprendentes de um modo geral, ok? Então hoje a gente vai conversar um pouco, vou colocar a tela para me dar um respaldo aqui nas imagens. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o TEPAC. Né? O TEPAC é uma sigla que refere-se, né, ao transtorno do processamento auditivo central. A gente vai compreender um pouco sobre esse transtorno, compreender um pouco também sobre o processamento auditivo central e qual que é o impacto, né, que esse transtorno vai trazer aí para a aprendizagem. Ok? Então a gente vai fazer hoje uma rota, eu vou disponibilizá-la aqui para vocês, né, conseguirem visualizar comigo. Primeiro eu vou falar sobre o processamento auditivo central, o que está envolvido no processamento auditivo central. E aí a gente vai falar também quais são as habilidades auditivas, né? Que está envolvido no PAC. Então, essas habilidades auditivas que a gente vai ficar, né, tá atento ali no contexto da clínica, ou no contexto ali da orientação dos pais, da coleta de informações, tá? E quando que a gente vai indicar essa avaliação do PAC? De que modo, né? O que eu preciso perceber para eu poder saber se eu preciso pedir uma avaliação ou não? E se tem todos os sinais de alerta ali, ou vários sinais de alerta, indicando que pode ser um problema no processamento auditivo central, para qual profissional que eu encaminho? Então, eu vou falar um pouco disso também. E aí, vou culminar lá nas características do TEPAC, tá? Vou falar um pouco sobre as comorbidades, vou falar também um pouco sobre os sinais de alerta, sobre as causas, a predominância, ok? Então, a gente vai ter muito papo aí hoje, né, sobre essa temática. Lembrando, pessoal, que eu estou à disposição, vocês podem deixar aqui embaixo, né, nos comentários da aula, dúvida que vocês tenham, algo que não tenham compreendido bem, tá? Se for algo mais extenso, eu gravo um novo conteúdo para disponibilizar para vocês. Se for algo mais tranquilo de responder, eu já deixo a resposta aí nos comentários, tranquilo? Então, conto com vocês aí nessa participação, né, nesses apontamentos para ficar claro aí, para nortear também o trabalho de vocês, ok? Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar, né, entender para a gente lidar com algo que vem à frente, que é o TEPAC, né, a audição. Quando a gente fala da audição, mas não é problema nosso da área psicopedagógica. A gente tem que entender que é de fato um problema nosso, porque ele vai impactar a aprendizagem. Geralmente, né, a gente vai ter um problema auditivo que vai comprometer a linguagem, se compromete a linguagem, vai possivelmente, quase que, né, com certeza vai impactar também a aprendizagem. Isso é importante para a gente compreender que uma informação auditiva ela vai trazer diversos contextos ali. Ela vai trazer para a gente várias informações que a gente vai precisar de processar para lidar com a questão da aprendizagem que a gente está tão ocupado dela ali na nossa função, tá? Então, eu vou definir primeiro o que é o processamento auditivo central, a gente compreender essa parte primeiro, para depois chegar a entender o que é o TEPAC, que é um transtorno desse processamento auditivo central, ok? Bom, o PAC, ele é composto aí por um conjunto de habilidades. Essas habilidades, pessoal, eu vou trabalhar com vocês nos próximos slides. Vou explicar, né, o que está envolvido em cada um, exemplificar para ficar mais tranquilo, tá? E vou indicar para vocês também uma bibliografia ao final do slide. Vou deixar, né, vou compartilhar os slides com vocês como de costume. Vocês vão poder baixar e ter também uma orientação dessa página de indicação de leitura, tá? Para poder compreender melhor ainda essas questões do conjunto de habilidades envolvidas no PAC, tá? E esse conjunto de habilidades, elas são necessárias para que a gente consiga compreender aquilo que a gente escuta, que a gente ouve, tá? Então, quando a gente fala do processamento auditivo central, a gente não está dizendo que a criança não escuta. É muito recorrente na hora que a gente vai conversar com a família, né? E levantar essa dúvida, essa hipótese diagnóstica. Eles falar para a gente, mas não, ele escuta bem, eu chamo, ele responde, ele reage, né, a sons, enfim. Quando a gente está falando do processamento auditivo central, não é falta, né, dessa audição, dessa entrada, né, do som, é o processamento dessa informação, né? É uma rota que a gente vai ver daqui a pouquinho, que o som, né, ele vai caminhando até chegar no processamento ali que a gente chama do córtex auditivo, que é onde vai interpretar e processar essa informação. Então, não necessariamente a gente vai estar lidando ali com uma criança que não escuta,
tá? Então é muito importante a gente orientar os pais nesse sentido. Não se trata de não ouvir, né, de não atentar ao barulho, enfim, é como que essa informação é processada. E para a gente entender como que essa informação é processada, a gente vai precisar compreender as habilidades, o que está envolvido naquilo que a gente compreende. Não é tão simples, né? Eu escuto rapidinho, eu compreendo e pronto. Basta eu escutar para eu, né, dar uma resposta adequada a uma situação. A gente vai ver que não é assim, né? São várias habilidades que estão envolvidas que vai impactar nesse processo, tá? E essa percepção aí, ela ocorre quando o sistema auditivo ele é capaz, isso é muito importante, receber, detectar, decodificar. Muitas vezes quando a gente fala, mas ele não tem problema auditivo, a gente está pensando só no receber, né, no detectar, mas a gente não está pensando ainda no decodificar, no integrar esses sons para dar uma resposta adequada. Então, quando pensamos aí, né, quando a gente vai discutir processamento auditivo central, está muito ligado à compreensão, ao processamento daquela informação auditiva que o nosso aprendente recebe, certo? Bom, vou seguindo, qualquer dúvida vocês podem deixar aí que a gente vai conversando, né, de forma mais afinco aí pelos comentários. O que a gente precisa entender? Que antes de um som chegar ao cérebro, esse cérebro é o que é responsável aí pelo reconhecimento e pela interpretação dessa informação que chega, desse som que a gente escuta. Então tem todo um caminho antes dele chegar lá no córtex auditivo. Ele passa pela orelha externa, pela orelha média, pela orelha interna, ele passa pelo nervo auditivo e ele vai sendo processado, né, cada um com a sua função ali, até ele chegar lá no córtex auditivo que vai fazer o processamento dessa informação. Então esse caminho, né, ele precisa estar ali, né, desobstruído, vamos dizer assim, né, para poder chegar a uma informação de forma adequada. E essa informação, né, ela pode ser comprometida aí se tendo qualquer entrave nesse caminho. Então a gente precisa sempre lembrar, olha, qual que é a rota, né, onde que está comprometido. Então várias habilidades, que é o que a gente vai discutir na frente, que está envolvida em cada parte aí, tá? Aqui eu não vou conseguir colocar o cursor para vocês verem, né, o mouse para vocês verem, mas dá para compreender aqui. Vocês também vão ter essa imagem maior, né, vai ficar mais fácil. Então, onde está o 1 aí, a gente fala que é a recepção e a condução desse som. A recepção, ela acontece na orelha externa. E aí ele vai passar por esse corredorzinho onde está indicada a seta amarela. Não sei se vai dar para... Deixa eu ver se eu consigo apontar para ela. Não, assim. Aí, a parte amarelinha. Essa setinha, o que que ocorre? Ela vai, né, receber esse som, ela vai conduzir esse som e aí vai chegar na parte 2, que é a cóclea, onde tem esse caracolzinho aí, tá? O que que a cóclea faz? Ela vai converter esse som, né, que passou ali, que foi conduzido até ela, né, pela orelha média, interna, né, e externa, ela vai conduzir esse som. A hora que chega na cóclea, o que que ela faz? Ela converte isso num sinal elétrico. Tá? Lembrando que o nosso cérebro, ele compreende, ele faz as sinapses, ele faz todo esse processamento que a gente tem de várias informações, não só auditivas, por meio de sinais elétricos, circuitos elétricos, né? Então é isso que a cóclea faz. Ela vai lá, né, exatamente transformar aí, converter esse som em um sinal elétrico para ser compreendido ali pelo nosso cérebro. E aí lá no item 3, o item 3 ele está um pouco acima, onde mostra parecendo uns fios, né? Esses fios a gente fala que é um nervo auditivo, tá? Vocês vão perceber que tem dois fios, duas rotas saindo ali, né? Que é da orelha direita e da orelha esquerda. Então são dois fios, né? Que são os nervos ali. E ele vai fazer o processo, né, de distribuir, levar esses sinais, encaminhar esses sinais elétricos ali pelos nervos. Então é como se ele fosse um cano, né? Um fio condutor mesmo. Depois que transformou em sinal elétrico lá pela cóclea, ele vai conduzir isso pelo caminho até chegar lá no córtex auditivo, tá? No item 4 aí, esses sinais elétricos que são levados pelos nervos, o que que ocorre com ele? Eles são decodificados pelo cérebro. Ele decodifica, ele entende o que está, né, sendo, o que que aquele som significa, tá? E no item 5 aí, tá lá na pontinha onde a gente chama de córtex auditivo, ele vai processar essa informação sonora. Então olha que rota, olha que tanto de coisa, né, que está envolvido aí nesse processo, né, de levar esse som até ele ser compreendido ali, processado pelo nosso cérebro. Então é um caminho longo, né, que pode acontecer várias coisas aí.
Então, se a gente for pensar, tem um problema auditivo, tem baixa audição, então às vezes a questão, né, o problema vai ser lá na cóclea, pode ser lá, né, no contexto da orelha média, da orelha externa, né, interna, média, enfim, então são várias coisas que podem ocorrer nesse meio, várias habilidades que vão estar ali, que vão precisar de serem desenvolvidas para a gente conseguir processar aquilo que escuta. É algo que pra gente às vezes é tão simples, né? Ah, eu escutei, entendi, né? Eu escutei bala, logo eu imagino o que é uma bala e falo, quero, não quero, né? Então, isso não é tão simples assim, né? É um processo que tem um caminho, que tem uma rota que a gente precisa estar atento, né? Para ver se tem algum contexto, algum entrave ali, ok? Bom, essa imagem vai ficar aí para vocês, tá? Eu vou indicar um livro também que tem. E aí, o que é importante? Caso ocorra qualquer alteração nessa condução do estímulo auditivo até o córtex auditivo, o que pode ocorrer? Né? O sinal não vai chegar claro, não vai chegar íntegro nesse córtex. Então, se tiver qualquer desvio ali, qualquer disfunção desse caminho, ao chegar lá no córtex auditivo, vai chegar da forma correta, tá? Isso que a gente vai entendendo, né, ao longo do processo aqui, né, que eu fui explicando, como que essas habilidades elas são essenciais para que a gente compreenda uma informação, ok? Bom, e o desenvolvimento do PAC também, gente, isso é importante. Ele não depende só da integridade, né, desse sistema auditivo, não é só desse caminho, tudo certo, tudo bonitinho com esse caminho, então tudo ok com o PAC, não necessariamente. Por quê? Porque ele também precisa de uma maturidade ali que a gente chama do sistema neurológico. Então, o nosso processamento auditivo, ele vai se constituindo ali, né, ao longo da nossa infância, né? Então, até por volta dos 8 anos, esse caminho, essa rota, né, do processamento auditivo ali, a nossa base neurológica, ela vai se consolidando para dar todo o suporte para esse PAC, né, para esse processamento auditivo central. Então, a gente vai entender que, além disso, também é importante a parte cognitiva, né, para ele compreender, dependendo do nível de informação que você vai ofertar, não é problema nenhum no PAC, né, no processamento auditivo, é uma informação que está envolvendo uma compreensão auditiva muito além, né, cognitiva muito além daquela propícia para aquela faixa etária. Então, eu preciso de um sistema íntegro, deixa eu voltar lá para vocês acompanharem. Eu preciso de um sistema íntegro, toda aquela rota que eu mostrei, ok. Eu preciso da maturidade adequada do sistema neurológico. Inclusive, a gente vai conversar lá na frente sobre a importância, né, da gente encaminhar crianças com um mínimo que é exigido de idade, né, exigido ali para fazer o PAC. Então, ela precisa ter entre 7 e 8 anos, no mínimo, para que ela possa fazer o exame do PAC. Por quê? Porque antes disso, o sistema neurológico, né, não vai estar formado de forma adequada, a base cognitiva também não, e a experiência auditiva que a gente vai precisar para realizar o exame também vai estar ali comprometida, tá? Então, esse tripé que eu vou falar, sistema neurológico, desenvolvimento cognitivo, experiência auditiva, ele precisa apoiar a integridade do sistema auditivo. Então, não é tão simples assim, né? A gente chegar a uma informação, a gente processar uma informação, né, no nosso cérebro, aí não é algo que é espontâneo, tão tranquilo assim. É uma rota, né, que a gente precisa cuidar. E que pode, né, de fato, ter algum comprometimento ali ao longo do processo. E estou falando um monte de vezes, né, das habilidades do PAC, mas quais que são, né, essas habilidades? Eu coloquei essas 7, que geralmente nos materiais, né, inclusive nos exames que vocês vão receber, que podem, né, receber aí do PAC, ele vai estar trazendo essa informação, tá? Ele vai estar colocando desse modo os resultados, né, do exame, vai estar trabalhando dentro dessas 7 habilidades aí. Okay? Que é a detecção auditiva, que é a localização e a lateralização do som, discriminação auditiva, figura fundo, interação e integração binaurais. Toda vez que eu falar binaurais, eu estou me referindo às duas orelhas simultaneamente, tá? Fechamento auditivo e aspectos temporais da audição. Nos próximos slides, eu vou explicar para vocês de forma mais clara, né, o que está envolvido em cada habilidade dessa, ok? Vamos começar aí, né, pela primeira que eu elenquei ali, que é a detecção auditiva. Quando a gente fala de detecção auditiva, a gente está falando de uma habilidade de determinar semelhanças e diferenças entre padrões acústicos, entre aquilo que eu escuto. Então, eu vou
escutar determinada coisa e vou fazer, olha, é semelhante, é igual, tem diferença, eu vou detectar aquele som, aquele padrão acústico que vai chegar ali, né, vai ser processado ali pelo meu cérebro. Então, a capacidade da gente detectar, olha, tem um barulho, né, em determinado local, esse barulho parece com uma buzina, parece com uma música, parece com o quê, né? Então, eu vou conseguir identificar semelhança de diferença nesses padrões. Eu vou ouvir, se tiver qualquer mudança ali, estou ouvindo determinado som, determinada música. Se muda essa música, aí eu vou perceber que houve, né, uma diferença desse padrão acústico. Ou às vezes a intensidade desse som, né, enfim. A localização sonora, que está ligada à habilidade da gente localizar a fonte sonora. Da onde que vem esse barulho? Né? Eu estou atravessando a rua, um carro buzina para mim. Eu tenho que ter essa habilidade de localização sonora, ela vai me permitir virar para local, né, onde aquele barulho virá a fonte daquela fonte, né, sonora mesmo. Então, eu vou entender qual que é a procedência daquele som no espaço. Eu vou escutar uma buzina, imediatamente eu viro e já sei que é um carro. Então, eu vou estar fazendo essa localização sonora no contexto do espaço, buscando ali qual que é a fonte daquele som e, ao mesmo tempo, interpretando a que ele se refere. Já a discriminação auditiva é uma habilidade que a gente vai distinguir um som do outro. Muito mais do que na detecção, que é eu entender a mudança de padrão, semelhança de padrão, aqui quando eu falo da discriminação auditiva, é aquela habilidade onde eu vou perceber a diferença entre alguns sons. É aqui que a gente começa, né, a muitas vezes vivenciar isso, ou às vezes até chamar, ter esse sinal de alerta por meio dessas trocas, a dificuldade do PB, FV, TD, né, que precisa dessa habilidade da discriminação auditiva para a gente conseguir compreendê-la de forma clara, tá? A figura fundo, eu coloquei uma orquestra aí para representar para vocês, né, essa noção de, no meio de tantos instrumentos, se eu quiser focar só no som do violino, se a gente tiver, né, a habilidade de figura fundo, ok, a gente consegue fazer. Agora, né, quem tem comprometimento nessa habilidade de figura fundo vai ter dificuldade de eleger um estímulo na presença de outros. Isso tem uma função importantíssima no contexto da sala de aula. Tem várias pessoas conversando e eu tenho que prestar atenção na professora, mas para eu dar conta de fazer isso, eu tenho, né, que identificar a voz dela como algo que está ali no contexto de vários sons, de várias falas competitivas. Tá? Então, é a habilidade mesmo de identificar qual que é o sinal principal, o que eu quero prestar atenção, o que eu preciso prestar atenção agora, é na professora. Então, eu vou eliminar, entre aspas, né? Eu vou focar na professora, eliminando, né, esse incômodo aí dos sons competitivos, tá? E os aspectos binaurais da audição, que é aquela habilidade da gente processar estímulo acústico tanto na orelha direita quanto na orelha esquerda. Tá? Dos dois lados simultaneamente. O tempo inteiro, né, ao longo da nossa relação com o mundo aí, a gente vai recebendo esses sinais que vão ser processados aí pelas duas orelhas, né? Então, por isso que a gente fala binaurais, ok? E o fechamento auditivo, que é a habilidade da gente perceber o todo quando alguma parte ali foi omitida. Você está escutando uma música, dá um pique, né, no áudio ou no som que você está escutando, você é capaz de compreender o resto da mensagem. Então, eu estou falando ali é muito comum, né, a gente fazer isso. Manda uma mensagem no WhatsApp, para que chega no finalzinho, às vezes você solta, né, e aí acaba cortando um pouco. Mas a pessoa que está do outro lado, se ela tá ok essa habilidade de fechamento auditivo, ela é capaz, né, de, mesmo com aquela parte omitida, ela compreender ali, ela perceber o todo mesmo quando algumas partes estão omitidas, tá? Aí eu coloquei para vocês aí até o telefone sem fio para a gente entender isso, né? De como que esse processo vai indo e a pessoa vai interpretando, completando uma informação que às vezes veio faltando, né, do outro. E os aspectos temporais da audição, que são habilidades aí responsáveis por detectar os intervalos de tempo entre os estímulos sonoros. Então, eu vou conseguir perceber, eu vou processar em função daquele tempo. Numa sequência mais rápida, né? Numa fala mais rápida, numa fala mais pausada. Então, eu vou conseguir perceber, captar, né?
detectar mesmo, né, esses intervalos, o que é mais duradouro, o que é mais longo, e inclusive reproduzir, né, se a gente for pensar. Então eu escuto um apito longo e eu tenho que fazer o apito longo daquela mesma forma, ou curto, né, ou eu faço uma parte, né, daquele som, eu paro, faço de novo, eu vou organizar esse som, né, eu vou processar, na verdade, esse som aí naqueles intervalos ali de tempo. Então, essas 7 habilidades, elas são importantíssimas e elas vão ser descritas ali para vocês, né, quando receberem aí um exame, né, de processamento auditivo central, vai vir explicando como que foi, né, o desempenho daquele paciente ali que foi lá para fazer aquele exame, como que foi esse processamento dele em cada parte daquelas habilidades, quais estão comprometidas, quais, né, não estão. Por isso que é tão importante a gente compreender essas habilidades. O que significa essa habilidade, né, comprometida? O que ela impacta? E a partir dessa compreensão a gente vai poder, né, contribuir ali dentro da área da psicopedagogia com intervenções que possam auxiliar, tá? Lembrando que eu vou deixar uma bibliografia para vocês, tá? Para que vocês consigam entender isso melhor, fazer um estudo mais aprofundado. Aqui eu estou pincelando para vocês compreenderem de um modo geral, né, a que se refere, para que consigam entender e estudar de forma mais profunda, ok? Bom, o TEPAC, então, ele é definido como um déficit caracterizado por uma ou mais alterações naquelas habilidades do PAC. Então, eu posso ter quem tem o TEPAC, por exemplo, ele pode ter uma dificuldade de localização e lateralização sonora e de figura fundo, por exemplo, ou só de figura fundo. Então, dependendo ali, né, do aspecto, né, do comprometimento é que vai determinar aí se ele tem ou não TEPAC. Isso vem constando no exame. Olha, a criança tem um transtorno, o aprendente tem um transtorno do processamento auditivo central e ela tem essa e essa, né, habilidade ali mais comprometida, tá? Bom, além disso, o que a gente precisa entender do TEPAC? Quais que são as causas, né? O que leva, né, uma pessoa a ter o TEPAC, desenvolver um transtorno aí do processamento auditivo? Então, a gente tem alguns casos na literatura que vai apontando como principais causas. Não necessariamente vai ter tudo, não necessariamente vai ser só isso, tá? Mas as principais causas. Otite frequente, principalmente na primeira infância, então aqueles que têm recorrência, né, de inflamação de ouvido na primeira infância, então tem grandes chances aí de ter o TEPAC. Claro que não é para todo mundo, né, 100% das pessoas que tiveram também, mas a origem aí, uma das principais causas pode ser essa otite. Pouca estimulação auditiva durante a infância, hereditariedade, tem um fator importante hereditário também, prematuridade e permanência na incubadora, peso, né, criança que nasce com menos de 1,5 kg e problemas congênitos, como a toxoplasmose, a rubéola, tá? Isso aí são uma das causas aí, das principais causas do TEPAC, ok? De acordo com a literatura vigente aí. E aqui que é importante para nós, né? Aliás, tudo mas essa parte aqui é um foco maior. Quando a gente fala de sinais de TEPAC, a gente vai... O sinal maior ali é dizer que aquela criança escuta, mas ela não compreende. Ela tem um problema de compreensão daquilo que você explica, do dia a dia. Às vezes é uma criança que fica muito cansada, uma criança que pergunta muitas vezes, o que é? Pede para repetir mais vezes uma mesma informação, tá? E assim por diante. Então, a gente tem a dificuldade de entender, um dos sinais, né? Dificuldade de entender a fala em ambientes ruidosos. Então, às vezes, quando está num ambiente barulhento, uma sala de aula barulhenta, a professora chama pela criança ou faz alguma intervenção, ela não consegue se localizar, ela tem dificuldade mesmo de entender aquilo que está sendo pedido no meio, né, de um ambiente muito ruidoso. Não utiliza uma entonação inadequada, tanto na leitura quanto na fala. Então, esse aspecto também é algo que a gente tem, né, de sinal de alerta. Uma dificuldade para entender conceitos abstratos aí, ou palavras de duplo sentido. Não distingue palavra com características sonoras semelhantes, como faca, vaca, né, o F e o V ali, né, que são sons bem próximos, né, é importante aí para aquela habilidade de discriminação auditiva. Dificuldade para seguir instruções e comandos verbais. Às vezes você explica o que é para fazer e não compreende, né? Faz um passo a passo, não consegue seguir. Desconforto frente a sons intensos. Pedem para repetir as informações com mais frequências. Tem dificuldade na compreensão da leitura. Solicita ali, né, frequentemente repetição daquilo que é falado. Pergunta toda hora, né? Que? Repete.
vocabulário reduzido, como tem, né, esses comprometimentos, muitas vezes o vocabulário vai estar reduzido para a faixa etária, né, para o desenvolvimento ali. E uma fadiga no final do dia. É um excesso de informação que ele não consegue processar de forma adequada. Isso cansa, né? Suga mesmo a energia ali, né? E ele vai ficar com aquela sensação de fadiga ao final do dia, ok? E ao identificar, né, essas habilidades ou qualquer sinal de alerta desses que eu coloquei, né, a gente vai precisar fazer um encaminhamento, pedir uma avaliação especializada. A gente pode suspeitar, mas não necessariamente a gente vai ter certeza que se é, né? Várias coisas ali podem parecer com TEPAC. Quando, por exemplo, não entende um comando verbal, a gente pensa, deve ter algum problema na linguagem, no processamento, na linguagem receptiva. Pode ter alguma questão, por exemplo, do TEA, né, que vai ter essa questão do barulho intenso. Então, por isso que a gente precisa descartar essa questão do TEPAC, né? Então, a gente vai identificar e encaminhar esse nosso aprendente para uma avaliação especializada. E aí, o que é importante da gente entender nessa avaliação especializada? A gente precisa saber para quem que a gente encaminha, né? Eu vou mandar para quem? Quem que é responsável aí, né, de fazer essa avaliação, para onde que eu encaminho, né? Então, eu vou falar um pouquinho de quem faz esse exame do PAC. Então, hoje no Brasil, quem faz o exame do PAC é o fonoaudiólogo, tá? E ele precisa ter um conhecimento, uma habilidade para a aplicação dos testes específicos do PAC. Precisa também de um ambiente que a gente fala que é um ambiente específico, que é uma cabine, onde ele vai realizar esse exame do PAC. Então, não é qualquer fonoaudiólogo, vou lá na clínica, ele faz. Ele precisa ter cabine, ele precisa ter esse ambiente e também essa clareza e essa habilidade mesmo de aplicação desse teste, tá? Então, na hora que a gente vai encaminhar, é importante a gente avisar para os pais. Olha, liga, pergunta, né, na hora que você for marcar, se ele faz o exame do PAC, ok? Só que antes da gente ir pedindo o PAC, né, é importante que a gente compreenda que tem 2 exames que a gente faz, né, e é muito comum quando a gente fala da suspeita do TEPAC, o pai falar assim, não, eu já fiz uma audiometria e não deu nada. Isso parece ser uma coisa boa, mas para o TEPAC não necessariamente é. Por quê? Porque se der alguma coisa de audiometria, a gente já descarta o TEPAC. Porque, obviamente, ele não vai compreender que se ele não escuta, né, adequadamente, se ele tem uma baixa audição, ele vai ter impactos, obviamente, na compreensão daquilo que ele está recebendo. Então, a gente faz a audiometria, pede, né, a audiometria, exatamente para a gente descartar qualquer problema auditivo no sentido, né, detectado ali naquele exame. Então, quando a audiometria, você, né, pede ou pede mesmo fono para poder encaminhar, para fazer essa audiometria, antes do PAC, geralmente eles já pedem isso, faz a audiometria e faz a imitanciometria. Esses 2 exames, eles vão ajudar ali a dar uma base para ver se realmente vai precisar do PAC. Não pode dar nenhuma alteração na audiometria para poder fazer o PAC e na imitanciometria tem alguns aspectos de desajustes ali, né, que vai indicar que vai ser um sinal de alerta também para o fono buscar uma avaliação mais profunda do PAC. Tá? O que geralmente acontece, né? A gente tem alunos aqui na escola do Brasil inteiro. Então, tem locais que a gente não tem um fono ali na cidade, o pai vai ter que deslocar, enfim. Então, em alguns casos eu oriento, olha, vai até o pediatra, explica, né, que a gente está com essa suspeita por vários fatores que a gente está avaliando aqui, né, na minha avaliação, e pede pro pediatra, né, para ele fazer um encaminhamento, a solicitação aí da audiometria e da imitanciometria, porque aí quando ele já vai no fono, ele já leva esses resultados para o fono avaliar e ver se precisa do PAC ou não. Às vezes, por uma questão de praticidade, eu oriento as famílias, tá? A buscar essa ajuda aí do pediatra para ele poder fazer esse pedido, principalmente se envolver convênio, né, essas coisas. Já, né, nos casos onde tem, aí a gente já encaminha, o próprio fonoaudiólogo ele vai fazer isso. Ele vai pedir a audiometria, depois junto, né, com a imitanciometria, e aí sim, se identificar que está ok na audiometria, que tem alguma questão na imitanciometria, aí sim vai ser avaliado pelo PAC, tá? Bom, e tem alguns requisitos para a gente indicar o PAC. Para uma criança ou para um aprendente, né, fazer esse PAC, ele precisa ter alguns critérios ali.
Primeiro deles, idade mínima de 7 anos, que a gente estava conversando, né? Entre 7 e 8 anos. Vai ter literatura que vai trazer 8, vai ter clínica que só faz com 8, tá? Determinado fono ali, fala, não, eu faço com 8 anos só. Mas na literatura traz a partir dos 7 anos, a idade mínima. Habilidades cognitivas e linguísticas suficientes para a compreensão da tarefa. Lá, quando a gente vai, né, fazer um exame de PAC, o que ocorre? Ele recebe estímulos e ele precisa verbalizar, compreender o que você está pedindo. Olha, presta atenção nesse som, me fala o que você está ouvindo, né, de um lado, do outro, enfim. Ele precisa compreender, basicamente, esse comando, porque se ele não compreende, não tem jeito dele fazer esse exame, tá? Limiares audiométricos dentro dos padrões de normalidade, que foi o que eu ressaltei lá atrás. Então, a audiometria tem que estar ok, normal, né, como os pais falam, tá tudo ok com ela, ok, mas, né, pro PAC é uma das coisas, é um dos requisitos, tem que estar ok mesmo para a gente fazer o exame do PAC. A ausência de alteração na orelha média no momento da avaliação. Então, a criança não pode estar com otite, ou o adulto, ou aprendente de modo geral, não pode estar com otite, não pode estar com uma inflamação, algum desajuste na orelha média. Se tiver, tem que esperar passar para depois fazer o exame, porque senão, de fato, vai comprometer, né? Produção articulatória inteligível, então ele tem que conseguir verbalizar, né, para poder... para que a pessoa que esteja fazendo o exame consiga, de fato, detectar o que ele compreendeu, o que ele não compreendeu. E nível de atenção compatível com as tarefas, isso que é importantíssimo. Às vezes a criança é altamente desinquieta, a criança não senta, não consegue cumprir um comando, não consegue esperar ali, né, para executar uma tarefa, então não vai ter paciência de fazer o PAC. Você vai lá, vai levar, ela vai levantar, vai sentar, não vai prestar atenção devida ali ao som e, às vezes, por uma questão comportamental, ela vai ter um impacto ali na resposta do PAC e às vezes não vai, na maioria das vezes não vai ter como fazer, né, esse exame. Isso aqui, que é fundamental também para a gente entender. Raramente, quando eu falo raramente, é de 2 a 5% dos casos vai ser TPAC isolado. Ou seja, a criança vai passar por uma avaliação do PAC, vai falar, ela tem mesmo transtorno de processamento auditivo central, que vai ser só isso. Na maioria dos casos, mais de 95% dos casos, ele tem comorbidade com TEA, com TDAH, com transtorno de linguagem, com outras comorbidades, inclusive os transtornos de aprendizagem, dislexia, desortografia, descalculia, tá? Então, por isso que quando a gente identifica, é TPAC mesmo. Aí você não para de investigar, não. Olha, então pronto, TPAC, já sei que então é isso mesmo que ele tem. Na maioria dos casos, além do TPAC, vão ter outras comorbidades. Por isso que a gente precisa, além, né, de focar ali no TPAC, buscar se tem outros aspectos que podem indicar outras comorbidades além dele. Então, raramente vai ser TPAC isolado. 2 a 5% dos casos só que a criança, ou adolescente, ou aprendente da gente de um modo geral vai ter só o TPAC. Na maioria dos casos, ele vai ter outras comorbidades. As principais eu coloquei na tela, mas não são as únicas, tá? E a indicação de leitura é esse livrinho aqui. Gente, ele tem uma coleção que é excelente, tá? Essa coleção, além do TPAC, ela vem. Ela chama, né, esse livro. Tem um aluno com transtorno do processamento auditivo central, TPAC, e agora? Tem do TEA, tem TDAH, então é uma coletânea, uma coleção bem interessante, né, para vocês adquirirem. Ele é voltado com uma linguagem para professor, então, embora seja, né, bastante científico, vem trazendo informações conceituais de qualidade, mas tem uma didática boa, né, uma forma boa de organização, de expressar essas informações. Então, bem bacana, além dessas informações que eu trouxe, que eu me baseei nesse material que eu estou mostrando, vocês podem também ter acesso nesse livro a várias estratégias de intervenção. Então é um material muito legal, material que vale a pena vocês adquirirem aí para poder aprofundar. É um dos materiais que eu sugiro aí, que vai ser fácil, que vai trazer para vocês uma compreensão mais clara, ok? Bom, desculpa pelo tanto de informação, né? Acaba que, por mais que a gente tenta consolidar, tenta trazer de uma forma mais tranquila, mas pelo menos o básico, né? A organização, o geral, vocês precisam ter o conhecimento para poder buscar informações mais específicas, ok? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição, só deixar aqui nos comentários, ok? Abraço para vocês, bons estudos!